Então, boa noite a todos, estamos felizes porque hoje começa o Evangelho de Marcos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos definir para quem Marcos escreve, né? Quando a gente sabe a quem o Evangelho se dirige, é mais fácil compreender o Evangelho. Lembrando que o Evangelho de Mateus, né, nós vimos que o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. E qual foi o propósito do Evangelho de Mateus? Era convencer ou deferir ou provar para os judeus que, de fato, Jesus era o Messias esperado. Ele era o Messias que eles tanto, que as profecias diziam. Então, por isso, várias e várias e várias vezes, ele vai usar como forma de atestar que realmente ele era o Messias as Escrituras. Então, ele usava expressões como para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Lembro, né? Se você for lá atrás, nos vídeos já gravados de Mateus, você vai ver que lá ele usava inúmeras vezes o para que se cumprisse. E desta forma ele comprovava, ele era o Yeshua, ele era o Messias. Já Marcos, ele escreve aos romanos, tá? Então anota isso aí. Marcos, ele está escrevendo, ele está evangelizando os romanos. E Roma, né? Se você for ver esses filmes antigos de Roma, Roma era encantada pela guerra, né? Pelas lutas, e por isso o Marcos, ele é um evangelho curto, ele, diferente de Mateus, que tem 28 capítulos, Marcos só tem 16 capítulos, então vamos terminar com certeza mais rápido do que Mateus, e Marcos, ele é também conhecido como o evangelho da ação. Tudo é muito de repente, né? Porque ele sabe que é isso que atrai o público dele. Ele quer chamar a atenção desse público, que é, ó, a ação, né? Os romanos eram muito da ação, da guerra. Então, esse é também conhecido dentro do mundo da teologia, considerado o evangelho da ação, tá bom? Você anotou aí? Né? Marcos, ele é esse discípulo querido. Nós vamos conhecer mais um pouco de Marcos quando a gente chegar lá em Atos, porque em Atos tem umas histórias lá com Marcos, então vai ser muito interessante a gente chegar em Atos e a gente ver isso. Tem alguém aí animado para isso? Deixa eu ver se tem alguém aí, se vocês estão só já para lá, para quase dormindo. Ah, então tá bom. Que bom. Então vamos lá, gente. Que bom, vamos embora, animação, né? Gente, lendo aí a palavra. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. O profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor, abram estradas retas para ele. Eu já quero começar a ministrar aqui. Alguém está gritando no deserto, né? Essa palavra é uma palavra que sempre me marca, porque, na verdade, quando Deus me entregou o meu ministério, ele me entregou em cima dessa palavra. E a palavra de Jesus para mim era exatamente essa: filha, eu tenho muita gente me pedindo os palácios. Eu tenho muita gente pedindo para me levar a lugares altos, a posições, ao estrelato, à celebridade, ao holofote. Olha, me torne conhecido. Profecias como o teu nome será soprado em todo lugar, né? Olha, você será conhecido. Você será. Eu tenho muita gente me pedindo esse tipo de palavra profética, mas eu tenho poucas pessoas que recebem de Deus a profecia de João, de que você vai pregar dentro do deserto. O seu ministério será num deserto. Já pensou? Né? É tão bom, você recebe de repente uma palavra profética. Olha, eis que te digo, né? O seu nome vai ser soprado em todos os lugares, você vai ficar conhecido, você vai, olha, seu nome vai, né? Você já viu esse tipo de palavra? É assim ou não é, gente? Né? Aí começa a proferir esse tipo de palavra. Olha, você vai viajar as nações. Aí a pessoa já se vê como? De mala e cuia, né? Como diz a nossa amiga, né? Eu vou viajar pelas nações. Aí você já está lá toda
já imaginando, todo imaginando. Meu Deus, eu vou ser como? Mas, de repente, imagine alguém chegando para você e recebendo a profecia de João. Você vai pregar no deserto. Será que a gente consegue receber esse tipo de profecia? O seu ministério será o deserto? Alguém está gritando no deserto? Alguém está disposto a exercer o seu ministério dentro do deserto? Porque a gente deseja o ministério, mas a gente quer escolher o lugar. A gente deseja o ministério, mas a gente quer escolher a posição. A gente deseja o ministério, mas a gente não aceita em qualquer lugar. Muitas vezes, né, a gente quer. Eu, com tanto talento, né? Não sou aproveitado, né? Algumas pessoas falam assim, não está sendo aproveitado, porque na perspectiva dessa pessoa, o lugar onde ela está não é o bastante, não basta, né? Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que dos nascidos de mulher não houve outro como João. Ou seja, alguém com ministério como o de João. Gente, e nascidos de mulher, quantos vieram grandes homens antes de João? É ou não é? Né? Elias, Davi, vamos embora. Quantos homens? Eliseu, Moisés, Abraão, José, Isaac, Jacó, depois, meu Deus, quantos homens de Deus nascidos de mulher. Mas Jesus vai dizer, nascidos de mulher, não houve outro como João. Aí você vai dizer, por quê? O que ele fez de tão extraordinário? O que tornou o ministério de João tão incrível, tão diferente de outros que nasceram de mulher? Aí a gente vai pensar, para começar a conversar, esse homem exerceu seu ministério num deserto, vestido de peles de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre. Não estava num banquete, não estava num palácio. Ok? Amém? Você está comigo? Começou a notar isso aí? Você está entendendo que Deus já começou a ministrar? Nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós, né, no reino de Deus, quanto mais você descer, maior você vai ser. Anota isso aí, no reino de Deus, quanto mais eu descer, maior eu vou ser. Essa é a verdade do evangelho de Jesus. Continuando aí, preparem o caminho para o Senhor passar. E eu também quero falar sobre essa passagem. O verdadeiro evangelho é um evangelho onde nós preparamos o caminho para Jesus. Nós precisamos hoje ser esse amigo do noivo. João, ele ficou conhecido como um amigo do noivo. E se eu te perguntar assim, o que fazia de João ser amigo do noivo? O que tornou João, entre muitas coisas, é que João, ele preparou o caminho do Senhor. E hoje, essa voz que clama no deserto, esse preparar do caminho do Senhor, ficou para você, ficou para mim, ficou para nós, a igreja de Jesus. Nós precisamos preparar o caminho, gritando a todos que estão nos ouvindo, ei, o noivo está vindo. Olha, o reino dos céus está perto, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Gente, o problema é quando a pregação muda. Nós estamos mudando os nossos altares. Muitos altares hoje estão dando lugares a mensagens de coaching, automotivacionais, mensagens para sair com seu ego aflorado, mensagens que fazem você se sentir até um superstar, né? Olha, você é brilhante, você nasceu para ser grande, você nasceu para vencer, você é incrível, a pessoa sai toda inflada de dentro daquele lugar, né? Daquela mensagem. E se a gente for lá ouvir a pregação de João naquele deserto que arrastava multidões, a pregação dele era uma: arrependei-vos. Gente, se a gente fizer isso hoje, não fica um. É ou não é? Não, fala a verdade para mim.
Arrependei-vos, mude o seu caráter, mude de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que era maledicente, não seja mais. Aquele que falava demais, controle sua língua. Aquele que tinha problema com jogatinas, não faça mais. O adúltero, não adultere mais. O murmurador, não murmure mais. Arrependei-vos, mudem de vida, porque é chegado o reino de Deus. A palavra, a mensagem. Amém, Márcia. A mensagem não pode mudar, gente. Não pode. Nós não podemos mudar a mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus precisa se manter viva. E a pregação ainda é arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Amém, gente? Avivamento não é uma igreja lotada de pessoas. Avivamento é uma igreja lotada de discípulos apaixonados por Jesus, transformados, parecidos com Jesus. E isso só é possível por meio de um arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de vida, mudança de caráter, é mudança de curso, é mudança de destino. Isso é arrependimento. Então, esse não pode deixar de ser um ministério da Igreja de Jesus. Nós precisamos trabalhar não por multidões de pessoas, mas multidões de discípulos transformados, parecidos com Jesus. Amém? Então, essas duas construções, anotem aí, vocês que estão anotando. Precisamos preparar o caminho do noivo. Mas como é que eu preparo o caminho de Jesus? Como João Batista, pregando arrependimento. Transformação, transforme-se, mude-se, viva uma vida de verdade com Jesus, viva uma vida de veracidade, de legitimidade, seja legítimo na sua fé cristã. Amém? E se para isso eu tiver que pregar no deserto, é no deserto que eu vou. Aí ele diz: abram estradas retas para ele. Abram estradas, preparem o caminho. Gente, a igreja de Jesus está aqui na terra para isso. Você perguntar qual é o papel da igreja, preparar o caminho do Senhor para que ele venha. Para que todos se salvem, porque esse é o sonho do Pai, que todos se salvem e venham com papel. Preparar o caminho com criatividade, preparar o caminho com autoridade, preparar o caminho com poder, unção e virtude do Espírito Santo, preparar o caminho com intencionalidade, preparar o caminho de todos os meios, de todas as formas, trazendo multidões de pessoas a Jesus, que quando ouvirem a pregação da verdade, não é uma pregação coach, não uma pregação automotivacional, não uma pregação para inflar o ego, não, é uma pregação de arrependimento. Serão transformados em uma multidão de discípulos extraordinários. Amém? Esse é o papel da noiva, esse é o papel da igreja. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem. Ele apareceu no deserto. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, nesses últimos dias, o Senhor Jesus chamará amigos do noivo que não fazem questão dos palácios, não fazem questão de posições, não fazem questão de exercer ministério onde são vistos. Não. São amigos do noivo que estão dispostos a pregar no deserto. Amém? E ele estava lá dizendo: arrependam-se dos seus pecados. Gente, olha a palavra, arrependam-se dos seus pecados. A gente não pode deixar de pregar isso. A mensagem da cruz é arrependimento. Sejam batizados. O que é batismo, gente? Ou seja, declarem publicamente que vocês estão anulando a vida pecaminosa, que vocês estão rompendo os vínculos com o pecado, com o passado, e que vocês estão firmando uma aliança eterna com Jesus Cristo.
É isso que ele está dizendo. E se vocês fizerem isso, se vocês arrependerem dos pecados, se vocês forem batizados, Deus perdoará vocês. Vocês terão de Deus o perdão. Muitos moradores da região da Judéia, da cidade de Jerusalém, iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados. Gente, isso é avivamento. Avivamento é multidões virem a Jesus por meio de uma pregação cristocêntrica, uma pregação verdadeira, legítima do arrependimento. E as pessoas virem até Jesus confessando pecados, com arrependimento, súplicas de graça, com ações de graças e súplicas. Dizendo, Senhor, me perdoe, chorando pelos pecados. Que arrependimento. Eu profetizo esse tempo em nossas vidas. Eu profetizo esse tempo em nossas igrejas. Um tempo onde multidões virão sobre a palavra de arrependimento, confessarão pecados, serão transformados e teremos uma multidão de discípulos extraordinários. Ele usava, não era um blazer, era uma roupa de pele de carneiro, um cinto de couro. Ele comia gafanhotos e ele comia mel do mato. Ele era simples como Jesus. Ele tinha o caráter de Jesus. Ele era um discípulo, ele era amigo de Jesus, amigo do noivo. E ele dizia ao povo, depois de mim, vem alguém que é mais importante do que eu. Ele não pregava sobre ele, sabe? Hoje nós estamos no meio de uma geração que as pessoas querem trazer para ele, sabe? Para si o poder, a autoridade. Se eu sou homem de Deus, não é assim? Ou seja, é de mim que emana o poder. Se eu sou homem de Deus, é isso que vai acontecer. Se eu sou homem de Deus, eu te conheço, eu não te conheço. Então, as pessoas estão trazendo para si a glória, a fama, a honra, estão usando dons e talentos para se autopromover. E no meio dessa geração, Deus vai levantar discípulos simples como Jesus. E eu quero profetizar que você, esse discípulo simples, parecido com Jesus, que vai manifestar-se num deserto e vai pregar a palavra não corrompida, a palavra da verdade, vai pregar transformação e arrependimento e não vai ficar atribuindo a você honra, fama, mas vai dizer, olha, tem alguém que é mais importante que eu. Tem alguém que não olhem para mim. Vocês estão me vendo? Vocês estão achando que isso é muita coisa? Vai vir alguém que é maior que eu. É assim que nós devemos levar o nosso ministério. O nosso ministério precisa ser exatamente assim. Olha, tem alguém maior que eu. Olha, isso que eu estou fazendo não é sobre mim, mas é sobre algo maior. É sobre algo mais alto. É sobre alguém maior. É sobre alguém mais alto. É sobre o nome que é sobre todo nome. Tudo que eu tenho é dele, é por ele. E é para a glória dele, é para o louvor dele. Meu Deus, precisamos ter a essência de João. Tem alguém comigo aí? Precisamos ter a essência de João, precisamos aprender com João. Se nós olharmos para João, seremos discípulos extraordinários, discípulos que estão dispostos a ir para o deserto, discípulos que estão dispostos a abrir mão de glórias e honras, discípulos que não comprometem o discurso da verdade. Olha as características de João. Discípulos que preparam o caminho de Jesus. Meu Deus, você será um discípulo à imagem de Jesus. Você será completamente diferente. Você será como João, um discípulo extraordinário. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele está dizendo, olha, eu não mereço honra. Aliás, eu não mereço a honra de me abaixar, desamarrar as correias das sandálias dele. Olha isso, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ele é tão lindo, ele é tão grande. Sabe como você reconhece o verdadeiro discípulo? É aquele que o tempo todo ele devolve a Deus aquilo que ele tem. É aquele que sabe que nada que ele tem é dele.
Quando você vê alguém trazendo muito para si, eu fiz, eu posso, eu consigo, é sobre mim, desconfie. Desconfie. Mas quando você vê alguém dizendo, nós fizemos para a glória de Deus, porque nós também sabemos que a igreja é uma comunidade de muitos filhos. No reino de Deus nunca existe eu. No reino de Deus somos um corpo. É tudo sobre nós, todos nós. Olha, nós por ele, né? Com os três mosqueteiros, né? Um por todos, todos por ele. Vamos anotar isso aí? Anota aí esse no seu papel, anota aí. Um por todos. Quem é esse um que desceu por todos? Jesus desceu por todos. E nós seremos todos por ele. Então, aquilo que Deus faz no reino de Deus não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós que nos manifestamos sobre a unção e a glória dele. Vocês estão comigo? Amém? Gente, isso é aula de liderança. É, isso é aula de discípulos, isso é aula de ser servo, porque João dá uma aula de ser servo. João dá aula, João é incrível. A vida de João prega, amém? A vida de João prega. Então, o verdadeiro discípulo é esse que não atribui nada a si. Olha, nós fizemos isso como igreja. E é mais do que isso. E depois ele dá a Deus toda a glória e toda a honra. E é tudo sobre ele. E é para ele. E é para a glória dele. E ele vai dizer: eu batizo vocês com a água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Então, ele deixa claro que há dois batismos. Amém, gente? Há o batismo na água e há o batismo com o Espírito Santo. Em Atos, a gente vai ver muito sobre esse batismo com o Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. João está pregando, tem dois batismos. Eu estou batizando vocês com água. Ele batizará vocês com o Espírito. Não se contente até um batismo. Se você é batizado na água, amém, glória a Deus. Se você ainda não é, procure ser, porque o batismo na água, ele sela a sua aliança com Jesus. Ele é um marco na sua vida com Jesus. Procure agora mesmo, se você está me ouvindo, se você ainda não tem uma igreja, se você está perto da Relevante em Itaboraí, nos procure, diga, olha, eu ouvi a pastora lá ministrando, eu quero o batismo, eu quero selar o meu compromisso com Jesus. Se você está longe, procure não uma igreja mais perto de você. Não, hoje em dia não dá mais para falar assim. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, que pregue o mais perto da palavra. Chegue nessa igreja e diga, por favor, eu quero selar meu compromisso com Jesus, eu quero me batizar. Mas não existe só esse batismo. Existe também o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo. Então, João está dizendo, olha, Jesus está vindo, e um dos seus propósitos é batizar, é potencializar, porque é revestir de poder. E, olha, esse Jesus liberará sobre vocês esse segundo batismo. Então, não fique no primeiro, você precisa ter os dois batismos. Amém? Eu quero te incentivar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Você sabe qual é o melhor lugar para você buscar o batismo com o Espírito Santo? Você sabe? Você pode procurar o batismo com o Espírito Santo em muitos lugares. Mas fecha a porta do quarto. Fecha a porta do quarto. Coloca um louvor bem alto. Começa a glorificar o nome de Jesus. E de Jesus eu só saio daqui quando eu for batizado com o Espírito Santo. Estão fazendo aqui uma pergunta. Deixa eu procurar aqui. Foi a Angélica. Deixa eu ver se eu vejo. Batismo com fogo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo. Sim, sim, Angélica, mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, né? Então, entre no quarto, feche a porta, tá bom? Feche a porta e diga, Espírito Santo, me batiza com teu Espírito Santo, me batiza com fogo, me reveste do teu poder. Eu só saio daqui quando o Senhor me batizar. Eu te desafio a fazer isso. Não pare de buscar esse segundo batismo, amém? Não pare de buscar. Vamos continuar? Vamos lá, gente. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade da região de Galileia e foi batizado por João Batista no Rio Jordão.
No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e tu me dás muita alegria. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos entrando no Dia dos Pais. Domingo que vem é Dia dos Pais. E nós estamos com uma carência de paternidade. Essa é uma data que muitas pessoas sofrem, choram. É uma data tão terrível para tantas pessoas, porque infelizmente nós estamos tendo uma carência de paternidade, uma carência. Há na nossa nação e no mundo uma crise de orfandade estabelecida. E o primeiro órfão, porque ele se quis colocar órfão, foi Satanás. Satanás, ele se colocou sendo filho, presta atenção no que eu vou dizer, sendo Satanás filho, né, criado por Deus, gerado por Deus, para o louvor e glória de Deus, ele abriu mão da autoridade de Jesus sobre ele. Ele abriu mão desse lugar de autoridade, da paternidade, porque Jesus era autoridade, ele estava nesse lugar de criação, ele foi criado por Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Ele abriu mão do Pai. E ele não abriu mão sozinho, ele convenceu a terça parte dos anjos também a abrir mão. E hoje, ele é órfão de autoridade. Ele apostatou. E ele também, uma vez que ele não era mais sobre a autoridade de Deus, fez com que Adão e Eva também rejeitassem esse lugar. Adão e Eva, filhos de Deus, criados por Deus, para a glória de Deus. Ele chegou lá e ele fez com que eles também apostatassem da fé, com que eles se distanciassem do Pai. A Bíblia diz que na viração do dia o Pai estava vindo conversar com eles e os chama, e eles estavam escondidos, longe do Pai. E durante muito tempo o véu separava e nós não tínhamos acesso ao Abba, ao Pai. Durante muito tempo ficamos como órfãos, não tínhamos acesso ao Pai. Mas Jesus, o Pai que nunca desistiu de ser teu Pai. Eu quero te dizer uma coisa, já te preparando essa semana, que para alguns é tão dolorosa, que é a semana do Dia dos Pais. Quem sabe o teu pai não fez questão de ser teu pai, não fez questão da tua orfandade, da tua paternidade. Quem sabe o teu pai, ele abriu mão desse lugar de paternidade. Mas eu quero te dizer que o teu pai, ele deu tudo o que ele tinha por você. Ele entregou o seu único filho para morrer por você na cruz do Calvário. Para quê? Simplesmente para rasgar o véu que separava você dele. E aí, quando Jesus veio, perguntaram a ele: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, como nós podemos orar? E ele ensina assim: quando vocês forem orar, orem. Abba, Pai, Papai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus veio nos religar ao Pai. Jesus veio trazer você de volta ao Pai. Então, nesse dia, que para tantos é símbolo de dor, que o Senhor possa restaurar em você a paternidade e que você possa ter toda a orfandade curada, você possa se sentir filho, filha amada de Deus Pai, porque o seu Pai, a Bíblia diz: ó Deus, tu me sondas, tu me conheces, tu me vistes quando eu ainda estava informe na barriga da minha mãe. Quem sabe teu pai, ele não te viu informe na barriga da tua mãe, ele não acompanhou uma ultra. Ao contrário, quem sabe ele apoiou até tirar você da barriga da sua mãe. Quem sabe esse era o desejo dele. Mas o Pai criador de todas as coisas, ele não apenas te segurava no ventre dela, como ele acompanhava de perto e tecia o seu corpo. Ele via todas as suas ultras e vibrava com o seu nascimento.
A Bíblia diz que ele escreveu no seu livro todos os seus dias. Eu fiz o diário do bebê, eu fiz o diário do bebê da Ana eu escrevi muito, primeira filha, e nesse diário eu escrevi assim, olha, hoje ela mexeu a primeira vez, né? Eu não sabia se era ele ou ela, mas coloquei o meu bebê mexeu pela primeira vez. Depois, quando eu soube o sexo, eu escrevi lá, hoje eu descobri, é uma menina. E tudo que eu vivia com a Ana, eu escrevi no diário dela, no diário do bebê. Só que quando ela nasceu, eu parei de escrever. Você sabe por quê? Porque eu não tinha mais o controle daquele bebê. Mas a Bíblia diz, em Salmo 139, que Deus, ao contrário de mim, que não tinha o controle, escreveu no seu livro, no seu diário do bebê, todos os seus dias. Todos os seus dias estão escritos no diário do papai. E a Bíblia diz que a palavra nem chegou na sua boca e ele já sabe o que você vai dizer. Ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar e de longe conhece os teus pensamentos. Então, papai, ele te ama e ele está sempre te olhando. Ele está sempre, sempre, sempre olhando para você. Então, saiba que você é um filho amado. Escolha ser filho. Rejeite toda a orfandade e diga: eu sou um filho querido. Eu quero que você escute hoje papai dizendo: tu és meu filho querido e tu me dás muita alegria. Eu quero que você escute hoje o pai dizendo: tu és a minha filha querida e você me dá muita alegria. Eu tenho muito orgulho de você. Eu amo ser seu pai. E eu morri, eu daria a vida e dei a vida, entreguei a vida do meu único filho por você, e eu faria qualquer coisa para ter você novamente perto do meu coração. Escolha ser filho. Nessa semana que é tão difícil para tantas pessoas, escolha ser filho. Escolha celebrar o Dia dos Pais com alegria e amor. Escolha ter o teu coração tratado por Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude a ter o melhor Dia dos Pais de todos os dias. Que você possa ter o melhor Dia dos Pais de toda a sua vida. E que no Dia dos Pais, quando você abrir o olho, eu quero profetizar, você que está lutando contra a orfandade, você que precisa da restauração da paternidade, eu quero profetizar que no Dia dos Pais, quando todos se levantam para comemorar a paternidade, você vai abrir os olhos e você vai ouvir a voz do teu pai dizendo: tu és o meu filho querido e você me enche de alegria. E isso vai te fortalecer para você ter um dia abençoado, fortalecido por aquele que te ama e sempre te amará de forma incondicional. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Senhor, hoje nós tivemos uma aula com João, esse servo tão amado de Jesus, esse discípulo extraordinário. E nós declaramos que queremos ser parecidos com Jesus. E queremos também nos inspirar em João, esse homem de Deus. Senhor, não nos faça só desejar os palácios, não, Jesus. Nos faça querer também os desertos. Nos faça, Senhor, desejar, na verdade, se preciso for, pregar ali, nos desertos, onde ninguém quer ir. Senhor, nos leva. Senhor, nós queremos também, como João, preparar o teu caminho com uma palavra cristocêntrica, não uma palavra de autoajuda, não uma palavra corrompida, mas uma palavra de arrependimento. Jesus, ainda mais, Senhor, queremos, como João, levar para ti toda a glória, toda a honra. Ó Deus, entender que tudo que temos vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos essas características para nos tornarmos discípulos extraordinários de Jesus, como era João Batista. Senhor, eu te peço também, Senhor, pelo Dia dos Pais, uma semana, Senhor, nessa semana, onde tantos já começam a sofrer.
Ó Deus, como essa geração sofre. Ó Deus, com a orfandade, a ausência da paternidade. Ó Deus, mas em meio a tudo isso, nós escolhemos ser filhos. Nós rejeitamos toda a paternidade, toda a orfandade e nos submetemos à tua paternidade querida. E queremos ouvir a tua voz dizendo: Tu és meu filho amado, tu és a minha filha amada, e tu me dás muita alegria. Senhor, restaura a paternidade de quem me escuta. E nós rejeitamos toda a orfandade durante essa semana do Dia dos Pais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê uma noite linda e que você seja batizado com o Espírito Santo, com fogo, assim como foi batizado nas águas. Não abra mão do batismo com fogo. Tenha uma noite avivada, uma noite ungida, uma noite abençoada. Continue sendo esse discípulo extraordinário. Nós te amamos como igreja. Vamos juntos como igreja, porque é um segredo quando estamos unidos. O Senhor te abençoe. Até amanhã, para quem é relevante. E amanhã começamos uma série impactante na nossa relevante, hein? A série Profundamente Formados em Jesus. Vai ser linda, hein? Não perca amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.